Dou por iniciado os trabalhos, declarando aberta a sessão. Inicialmente, eu registro e faço questão de cumprimentar os eminentes desembargadores, o Osto Luiz Damasceno Freitas, vice-presidente e corregedor eleitoral, doutor desembargador Feline de Oliveira Vanderlei, doutora Silvana Lessa Mena, doutor Maurício César Breda Filho, doutor Hermane de Almeida Melo e a doutora Jamile Duarte Coelho Vieira, integrantes do colegiado. E os votos de cumprimentos de um bom dia são extensivos também ao diretor-geral, doutor Maurício Omena, a secretária judiciária, doutora Cliciane Calheiros, ao doutor Mário Jorge Uchoa Filho, que é o coordenador também dos trabalhos, e os cumprimentos são extensivos também aos eminentes advogados aqui presentes, e aqui registro as presenças do doutor Gustavo Calado e o doutor Igor Franco. Ambos fazem parte da Comissão de Fiscalização das Eleições, da eleição suplementar de Campo Grande, e também da Comissão Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Alagoas. E também os cumprimentos são extensivos a todos os servidores da Casa, e aqui também faço o registro das presenças do juiz auxiliar, da Corregedoria, doutor Ivan, e também da secretária especial, doutora Valesca, enfim, a todos os nossos cumprimentos. Eminentes pares, nós temos um processo pautado na presente sessão, e antes de chamar a julgamento o processo, eu gostaria de submeter ao crivo do colegiado a ata da sessão anterior, que foi entregue com antecedência, disponibilizada com antecedência. Eu indago se há algum acréscimo, alguma divergência ao teor da ata. Não havendo, proclamo o resultado. Ata aprovada nos termos em que foi lavrada. Chamo a julgamento o processo PJE número 06.00285/80 de 2020, prestação de contas eleitoral, procedência Maceió, recorrente Partido Democrático Trabalhista, Diretório Estadual, recorrente também Jurandir Boia Rocha, recorrente Luciana de Barros Malta Cerqueira e advogado Dr. Rodolfo Felipe Costa Medeiros. E o processo tem a relatoria da desembargadora Jamile Duarte Coelho Vieira. Eu concedo a palavra à Sua Excelência, registrando que não há pedido para sustentação oral. Vossa Excelência apresente o voto da forma que achar conveniente. Com a palavra, Vossa Excelência. Obrigada, senhor presidente. Bom dia a todos e a todas. Obrigada pela presença dos demais componentes da mesa, servidores desta casa, advogados, advogadas. O processo é de simples deslinde. Cuidam os autos de prestação de contas de campanha do Partido Democrático Trabalhista, PDT-AL, nos termos do que dispõe a Lei 9.504 de 97, e a Resolução TSE número 23.607 de 2019, atinentes ao pleito de 2020. Como meus colegas já receberam cópia do voto, passo a ler a ementa. Prestação de contas de campanha.
Eleição 2020, partido político. Verificada irregularidades na instrução do feito, o partido foi intimado para regularizar as declarações. As informações apresentadas sanearam as falhas. Atendimento das exigências legais, aprovação das contas. É como voto, senhor presidente. Por não. Antes de colocar o voto em discussão, eu gostaria de corrigir uma falha nos cumprimentos. Eu deixei de cumprimentar essa querida amiga e eminente procuradora regional eleitoral, doutora Raquel. Faço os cumprimentos a Vossa Excelência e pedindo as escusas, registrando que tudo ocorre por conta já da idade, mas que Vossa Excelência assim, goza de muito prestígio junto à presidente. Feita a correção, eu ponho em discussão o voto de Sua Excelência, a desembargadora relatora. Em discussão, eu indago se há divergência. Não havendo, proclamo o resultado. Decisão por unanimidade nos termos do voto da eminente relatora. Também registro por oportuno a presença do juiz auxiliar da presidência, doutor Hélio Pinheiro, e já cumprimentando todos aí que estão no presente recinto. Eminentes pares, então, o único processo pautado, nós acabamos de julgá-lo, de examinar e julgá-lo. Então, a pauta judicante já foi exaurida e eu gostaria somente de registrar que a presente sessão vai ter prolongamento por conta da eleição suplementar no município de Campo Grande, registrando também que nós vamos finalizar essa sessão que foi iniciada e que vai ficar suspensa, e ela vai ser reiniciada às 17 horas, registrando também que nós vamos passar assim o dia todo, assim, sempre com esse cuidado de decidir qualquer assunto pertinente às eleições do município de Campo Grande. Eu, sendo suspensa aqui a presente sessão, eu já estou me dirigindo ao município agora mesmo e retornando até ao meio-dia, se Deus quiser. E às 16 horas já estarei aqui também para recepcionar os colegas, porque essa sessão, como eu já disse, ela foi iniciada às 7 horas e terá o seu encerramento às 17 horas. Então, feitos os registros, eu gostaria também de agradecer a participação da doutora Raquel, de todos, enfim, mas especialmente da doutora Raquel, como representante do Ministério Público Eleitoral, do doutor Gustavo Calado e do doutor Igor Franco, que eles integram uma comissão de fiscalização e de auditoria do funcionamento das urnas eletrônicas, e eu tenho observado todo o trabalho que está sendo desenvolvido por essa importante comissão e fazendo esses registros. E, eminentes pares, colocando também que essa sessão está sendo realizada de forma presencial e que eu já recebi também informações de órgãos superiores que daqui a um curto espaço de tempo nós voltaremos às atividades normais. O próprio STJ já está apontando nesse encaminhamento, mas lógico que qualquer decisão nesse sentido, todo o colegiado será ouvido e também a parte científica, me refiro à parte médica. E já dizendo também que a pauta já foi exaurida e que essa sessão vai ter continuidade finalizada também às 17 horas. E antes de encerrar, antes de suspender a presente sessão, eu gostaria de facultar a palavra para quem dela quiser fazer uso.
A palavra está facultada. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, o desembargador Hermann. Bom dia a todos. Agradeço a palavra, senhor presidente, cumprimentando a todos os pares, cumprimentando a doutora Raquel, todos os servidores, na pessoa do meu assessor, doutor Davi, aos nobres colegas advogados, doutor Igor, doutor Gustavo, prestando importante serviço relevantíssimo à Justiça Eleitoral, sobretudo por conta da importância do tema dessa comissão de fiscalização, né? Haja vista os constantes ataques à Justiça Eleitoral, sobretudo à segurança das urnas eletrônicas, mas primeiro, parabenizar, senhor presidente, pelo retorno, por essa sessão presencial. Acho que é um ato louvável, um ato que mostra a importância da justiça eleitoral, da importância desse colegiado estar reunido de forma presencial, sobretudo num dia importante para a democracia, pois hoje acontece, como o senhor bem falou, essa eleição suplementar no município de Campo Grande. Rogando a Deus e a todos os cidadãos eleitores daquela região que possam exercer o seu livre exercício do direito do voto e que, ao final, prevaleça a vontade do eleitorado, lembrando sempre que a eleição deve ser pautada dentro da normalidade e da legalidade, razão pela qual eu ratifico aqui meus cumprimentos a todos aqueles que participaram de forma, sobretudo os servidores desta casa, do sistema eleitoral, que participaram e contribuíram para que essa festa democrática, ainda que isolada no município de Campo Grande, ela possa acontecer hoje de forma plena e de forma justa e, como eu disse, dentro da legalidade. Muito obrigado, senhor presidente, e um bom dia a todos. Muito obrigado, Vossa Excelência, pela participação. A palavra continua facultada. Bem, suspendo a sessão e registrando aos colegas que aqueles que desejarem ficar aqui dentro do recinto do TRE, para mim é um orgulho muito grande, e aqui eu me refiro também a todos que estão envolvidos no processo eleitoral. Vão acontecer, o TRE está disponibilizando 3 lanches aqui. Às 10 horas vai haver um lanche, às 14 e depois do encerramento da nossa sessão. Então, eu agradeço já de antemão a presença de todos e aguardo todos para o término das nossas atividades às 17 horas. Muito obrigado. Aqui os trabalhos, a todos os nossos cumprimentos e agradecimentos. Colegas, já assim, reiniciando as nossas atividades, eu registro que o processo eleitoral da eleição suplementar de Campo Grande transcorreu com normalidade. Houve uma informação agora no final da tarde, dando ciência de que havia ocorrido um problema no sistema de informática, e esse problema foi detectado junto ao TSE, mas o problema já foi sanado e hoje está tudo dentro da normalidade. E na manhã de hoje, eu fiz ciência ao colegiado que faria uma visita ao município de Campo Grande, e eu fiz na companhia do juiz auxiliar da presidência, doutor Hélio,
e lá tudo transcorreu com normalidade. A eleição, tudo regular, pequenos problemas, mas tudo por conta da situação de eleição municipal, que todos nós temos ciência que eleição municipal é uma das eleições que requer assim maior cuidado, porque os municípios estão assim a escolher seus representantes, quem vai chefiar o poder executivo, no caso de hoje, e o legislativo, que essa situação já ocorreu na eleição passada. Então, dentro desse quadro, e já também, assim, com as atividades reiniciadas, eu peço somente a atenção dos eminentes pares, porque eu vou facultar a palavra aqui ao juiz auxiliar da presidência, porque, em paralelo à eleição suplementar de Campo Grande, houve também uma eleição aqui simulada, junto aqui ao TRE, dentro do que recomenda a própria legislação, e essa eleição simulada, que tem correspondência com a auditagem da urna eletrônica, ela foi, assim, presidida, essa comissão, pelo juiz Dr. Hélio Pinheiro, juiz auxiliar da presidência. Eu vou pedir ao Dr. Hélio que Dr. Hélio ponha a toga e faça, assim, um resumo do que ocorreu no dia de hoje, os atos que nós preparamos, os atos eleitorais correspondentes a essa eleição e esse trabalho de auditagem que já foi encerrado também aqui a nível de TRE. E logo após, eu vou facultar a palavra também ao doutor Gustavo Calado e ao doutor Igor Franco, ambos representantes da ordem, que fazem parte de uma comissão de fiscalização, juntamente com esse estimadíssimo advogado, doutor Jamilson. Doutor Hélio, por favor, gostaria que Vossa Excelência fizesse uma exposição aí sintetizada dos processos eleitorais que foram adotados pelo TRE e também dessa comissão de auditagem da urna eletrônica. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, presidente. Boa tarde, senhor presidente, representante do Ministério Público, doutora Raquel, desembargador Washington Luiz, vice-presidente e corregedor regional eleitoral, em nome de quem eu saúdo todos os demais desembargadores e desembargadoras que compõem esse pleno. Gostaria de saudar também os advogados, aqui em nome do doutor Gustavo Calado, que é o presidente da comissão da OAB de fiscalização das eleições, e a todos os colegas servidores aqui do Tribunal Regional Eleitoral. Presidente, então, como o senhor me pediu, eu vou fazer assim, um breve sumário de todo o procedimento eleitoral para chegar até aqui. Então, com a determinação do TSE de agendamento de uma nova eleição, esse pleno marcou inicialmente para 11 de abril, mas, em virtude da pandemia, tivemos que adiar, e foi realizado na data de hoje, 12 de setembro, inclusive com a anuência do próprio TSE, onde nós estivemos, eu e o presidente, em Brasília, junto com o ministro Barroso, e ele também achou a data muito apropriada, em virtude até do arrefecimento da crise pandêmica pela qual passamos. Então, logo em seguida, foram feitos todos os procedimentos de praxes, né, as convenções partidárias, o registro, propaganda, a preparação das urnas. Em Campo Grande, há mais de 8.000 eleitores, com 27 sessões eleitorais, embora temos 4 sessões agregadas, então, na prática, são 23 urnas eletrônicas. Uma medida, presidente, que eu acho importante ressaltar é que o senhor, juntamente com o corregedor desembargador Washington, autorizaram que a gente instalasse em Campo Grande um posto avançado da Justiça Eleitoral, exatamente para poder dar fazer uma maior proximidade do eleitor com a Justiça Eleitoral em Campo Grande, considerando que a sede não é lá. A sede da zona eleitoral é em Traipu, fica a mais ou menos 40 quilômetros, e isso foi um facilitador da comunicação entre a Justiça Eleitoral e os eleitores de Campo Grande. Foi primada nessa eleição, presidente, muito pela transparência e fiscalização, como o senhor mesmo enfatizou. Então, eu gostaria de ressaltar, por exemplo, o trabalho muito importante do Núcleo Permanente de Enfrentamento à Desinformação, cujo diretor é o doutor Maurício Breda,
E esse núcleo foi muito importante, porque houve muitas fake news em torno dessa eleição de Campo Grande, e nós conseguimos fazer a checagem em tempo real dessas informações e revelar os fatos reais para os eleitores de Campo Grande. Isso foi um motivo de orgulho para nós, porque a gente recebeu um feedback muito importante em relação às várias fake news que ocorreram durante o processo eleitoral, com esse canal direto de contato e de comunicação com os eleitores. Um dado importante, também no âmbito da fiscalização e transparência das eleições, foi esse termo de cooperação que o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas firmou com a OAB Alagoas, aqui representada pelo presidente da comissão, doutor Gustavo Calado. Essa comissão ela visou fiscalizar as eleições, todo o procedimento das eleições, desde o início até o encerramento hoje. Doutor Gustavo, junto com o doutor Igor, o doutor Jamilson, que também estão aqui presentes, participaram de todos os procedimentos, dando, assim, uma maior transparência e legitimidade para o nosso processo eleitoral. Tivemos também 2 auditorias importantíssimas aqui, numa comissão que eu presido por determinação do presidente desembargador Praxedes, que é a Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica. Ontem, sábado, obedecendo até a resolução do TSE, a gente fez o sorteio aqui público com a presença da OAB, do Ministério Público, doutor Antônio Cadete, acho que está aqui presente. Fizemos o sorteio de 2 sessões para a realização dessa auditoria. Uma dessas sessões, uma urna dessas sessões sorteadas ontem veio aqui para o TRE e está sendo objeto de uma auditoria que a gente chama de votação paralela, que é exatamente que visa exatamente conferir maior segurança à urna eletrônica e comprovar que ela é totalmente íntegra e insuscetível de ser fraudada. Ela consiste numa simulação de votação real, com uma urna real, com candidatos reais, e essa urna é alimentada com os candidatos reais e eleitores reais, ou seja, é tudo real. A urna foi pega na sessão e a de lá foi substituída por uma outra. Acabamos de encerrar essa auditoria, porque essa auditoria consiste em, previamente, a gente insere votos nas cédulas de papel, na antiga votação manual, e, no dia de hoje, a gente vai inserir esses votos que estão nas cédulas de papel na urna eletrônica. E, no final da tarde, acabamos de encerrar essa auditoria, o sistema faz o comparativo e informa se houve divergência ou não. O objetivo é comprovar que o voto do eleitor inserido na urna representa exatamente a sua vontade, porque a gente faz o cotejo entre a votação que o eleitor fez em papel com a inserção dessa mesma votação na urna eletrônica. Acabamos de encerrar essa auditoria e foi bem sucedida, presidente. Uma outra auditoria que eu também presido é a auditoria de autenticidade e integridade dos sistemas. Então, sorteamos essa urna também ontem. Essa auditoria é feita em Campo Grande pelo juiz e foi feita hoje de manhã e também foi com grande êxito. Nós primamos também, até por determinação do presidente, para dar uma atenção muito especial para a segurança do processo eleitoral. E, nesse sentido, a gente fez inúmeras reuniões com a OAB, com o Ministério Público e com todas as forças policiais, federais, estaduais. E nós temos, hoje, provavelmente, uma das eleições mais bem policiadas do Brasil. Provavelmente, nós temos em torno de 400 policiais envolvidos nesse processo eleitoral, desde o começo até hoje. Inclusive com helicóptero, com drones. A gente foi hoje em Campo Grande e a gente pôde constatar em loco que, de fato, é uma eleição extremamente bem segura e policiada. Tivemos lá, as eleições foram muito tranquilas, tivemos o pequeno contratempo que o presidente já mencionou, que girou em torno de acesso aos advogados aos locais de votações, que o presidente resolveu lá na hora e depois correu tudo tranquilamente. Um fator importante que eu achei, presidente, é que a gente aqui, junto com o presidente, junto com o diretor, doutor Maurício Almeida, a gente fez reuniões já há algum tempo semanais com
todos os secretários envolvidos nesse processo eleitoral. E isso foi muito bom para prevenir alguns contratempos e nos antecipar aos problemas. Por fim, presidente, outro ponto importante que a gente teve o cuidado de tomar, também por orientação de Vossa Excelência, foi a questão da segurança sanitária. Então, foram tomadas aqui todas as medidas sanitárias orientadas pelo doutor Pinto para que os eleitores de Campo Grande e os servidores da Justiça Eleitoral não tivessem problema com a contaminação e a transmissão do coronavírus. Inclusive, a gente solicitou, na verdade, o presidente solicitou ao secretário estadual de Saúde que intensificasse a vacinação dos eleitores de Campo Grande. Isso foi uma medida muito importante para que não houvesse o contágio. Então, presidente, essas são, em síntese, em apertada síntese, um relatório muito sucinto do que a gente fez durante esses meses para que hoje conseguíssemos concluir com sucesso esse processo. Muito obrigado. Doutor Hélio, antes de Vossa Excelência assim, deixar a tribuna, eu só gostaria de fazer 2 indagações, se for possível, as informações. Eu gostaria de saber se assim, teve problema em alguma urna que foi lá instalada e também o quantitativo de servidores do TRE que estão lá também na labuta, lá durante todo o processo eleitoral. Nós temos, presidente, em torno de 14 servidores lá e não obtivemos nenhum contato, nenhuma informação do juiz eleitoral de lá sobre qualquer problema nas urnas até o momento. Obrigado, doutor Hélio. Imagina. Muito importante a sua explanação. Com licença. Meus parabéns. Obrigado. Eu gostaria de facultar a palavra ao doutor Gustavo Calado, que faz parte dessa comissão de fiscalização, TRE, OAB e Ministério Público, que a doutora Raquel também está dando o suporte necessário nessa fiscalização. E agradecemos, doutora Raquel, a sua pessoa também, pela participação nessa comissão, muito embora reconhecemos que o Ministério Público já tem como missão fiscalizar o processo eleitoral e todas as leis vigentes do país. Doutor Gustavo, tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Queria aqui cumprimentar o senhor presidente, desembargador Otávio Leão Prachedes, cumprimentar o desembargador corregedor Washington Luiz Damasceno Freitas, cumprimentar também as desembargadoras que fazem parte dessa corte, desembargadora Silvana, desembargadora Jamile, desembargador Feline, desembargador Maurício Breda, desembargador Herman. Queria cumprimentar também a ilustre membro do Ministério Público Eleitoral, procuradora regional eleitoral, doutora Raquel, que está de saída, vai fazer falta, mas que trilhou e sempre trabalhando de maneira brilhante durante todo esse biênio, inclusive substituindo a doutora Aldirla. Agradecer, doutora, aqui já de público os trabalhos muito bem prestados pela senhora à frente dessa Procuradoria Regional Eleitoral. Também aqui cumprimentar todos os servidores desta casa, que fazem parte, e, em especial, os advogados, na pessoa do doutor Jamilson, doutor Igor Franco, que agora chegou, não tinha chegado, doutor Igor Franco, e, em nome deles, em nome do presidente Nivaldo, agradecer este tribunal, a confiança depositada na OAB, para que, juntamente com o doutor Hélio, me perdoe também, cumprimentar o doutor Hélio, que fez um trabalho brilhante no que tange a essa parte de fiscalização das eleições, trabalhou de forma hercúlea durante todo o tempo, buscando chegar nesse resultado perfeito, 100% perfeito, apenas para infirmar, chancelar o que todos nós já sabíamos, que as urnas eletrônicas são indevassáveis, não tem nenhum tipo de problema. A votação paralela foi um sucesso, o doutor Igor veio de lá agora, um sucesso. A votação lá em Campo Grande também, sem nenhuma intercorrência em relação a voto, não teve nenhum problema, nenhuma constatação. O doutor Maurício Breda, à frente do Núcleo de Desinformação, os problemas de fake news foram todos rechaçados imediatamente pelo Tribunal Regional Eleitoral. O que se tem a dizer aqui, senhor presidente, e eu gostaria de falar já em nome da comissão, com a permissão que o presidente Nivaldo me deu e os colegas advogados também chancelaram, é dizer que nós tivemos hoje uma eleição modelo, mas modelo de Brasil. Podia ser até um laboratório para a eleição do ano que vem, desembargador Feline. Sabemos que nessa quadranada alvissareira, desembargador Herman, nesses tempos difíceis de desinformação, problemas que nós passamos no dia a dia da Justiça Eleitoral, tentativas de descredibilizar o trabalho da Justiça Eleitoral, tentando solapar a democracia brasileira. Hoje aqui nós tivemos um exemplo de como a democracia foi demonstrada na sua inteireza,
está lá, nua e crua, a eleição de Campo Grande. Foi um sucesso. Como o desembargador Otávio Prachedes falou e o doutor Hélio, houve só uma pequena intercorrência, um pequeno entreveiro que também foi de pronto, já foi resolvido, os advogados tiveram também pleno acesso, prerrogativas garantidas, então não há o que se falar em relação a problemas de fiscalização das eleições de Campo Grande, desembargadora Jamílio. Então, aqui, o núcleo a Comissão Especial para a Fiscalização das Eleições de Campo Grande vai elaborar um relatório, vamos entregar ao TRE, ao presidente da comissão, o doutor Hélio, também a sua presidência, senhor desembargador presidente, mas informando exatamente isso, tudo como transcorreu e, de forma resumida, como foi o sucesso dessa eleição de Campo Grande. E a gente espera, como ordem também, querendo sempre participar, como caixa de ressonância da sociedade, principalmente alagoana, desembargadora Silvana, demonstrar que a OAB está de braços dados, tanto com a Justiça Eleitoral, como com os órgãos de controle, como o Ministério Público, as polícias, para poder fazer com que os pleitos ocorram da melhor maneira possível. Sou advogado eleitoralista, doutor Igor também, nós trabalhamos já há mais de uma década com eleições, e nunca tivemos uma notícia sequer de que as urnas tiveram problemas. Aquela historinha de que eu votei não sei quem, saiu não sei quem, isso aí a gente sabe que é tudo balela, não existe. Isso aí não existe, não há de maneira alguma qualquer tipo de fraude. Então, é só, mais uma vez, infirmar, agradecer mais uma vez a esse tribunal, parabenizar mais uma vez, doutor Hélio, a sua participação, agradecer esse tribunal mais uma vez e dizer que a OAB está à disposição, em nome do presidente Nivaldo, venho falar isso, e muito obrigado pela confiança depositada. Muito obrigado, doutor Gustavo. Eu peço também à doutora Cleciane que a doutora Cleciane faça constar em ata as expressões que foram aqui produzidas, tanto pelo doutor Hélio, tanto pelo doutor Gustavo, e, oportunamente, repassar essa transcrição à nossa coordenadora de comunicação, para que essas expressões sejam levadas a efeito ao público. Esse reconhecimento dos trabalhos que estão sendo conduzidos pela Justiça Eleitoral, com a participação assim efetiva da Ordem dos Advogados e também do IDEA, do Instituto do Direito Eleitoral, que o doutor, salvo engano, o doutor Gustavo preside, juntamente com o doutor Igor, esse importante Instituto do Direito Eleitoral de Alagoas. Então, essas expressões aí faço questão. Aqui eu tomei ciência que o doutor Igor Franco, também que faz parte dessa comissão, desejaria fazer uso da palavra. Eu provoco assim no bom sentido, mas o doutor Gustavo já declinou também que estaria falando em nome dos demais membros. Mas, doutor Igor, Vossa Excelência fica à vontade. Se quiser fazer uso, pode botar a toga aí e fazer. Por não. Então, com essas considerações que foram aqui produzidas na tribuna pelo representante da ordem e o juiz auxiliar da presidência, dizendo que o processo eleitoral transcorreu com nítida regularidade e transparência, graças a Deus, registrando também que aquele problema em relação à divulgação do resultado do processo eleitoral, nós tomamos conhecimento que esse resultado vai ocorrer assim no menor espaço de tempo possível, logo mais, e que essa divulgação vai ocorrer também e os órgãos e os interessados tomarão conhecimento. Então, antes de encerrar a palavra, a presidência sempre assim considera que esse direito de se expressar é um direito, às vezes, que existe essa vontade em um e em outro, e eu sempre, antes de encerrar cada sessão do Tribunal Pleno do TRE, eu faculto a palavra aos membros da Corte, e, nesse momento, eu faculto a palavra, antes de encerrar a sessão, a quem dela quiser fazer uso. A palavra está disponibilizada. Doutora Raquel, tem a palavra. Essa palavra. Obrigada, senhor presidente. Boa tarde a todos, os desembargadores, advogados, servidores. Eu gostaria, inicialmente, de parabenizar a presença do TRE por todas as iniciativas da criação dos comitês, né, tanto da questão do combate às fake news, né, à desinformação, como também na fiscalização, na pessoa do doutor Hélio, porque realmente tudo transcorreu perfeitamente. Essa auditoria é sempre feita em cada eleição, só que acaba que não é tão divulgada, e agora é muito mais necessário ainda essa divulgação e esse acompanhamento de perto, né? Então,
Então, só lamentei um pouco os partidos políticos não terem mandado um representante, porque são os mais interessados, né? E não mandaram ninguém para ver e acompanhar, e são os primeiros a levantar qualquer hipótese, né? Geralmente são os que levantam essas hipóteses de fraude. Então, gostaria mesmo de parabenizar a todos que participaram, a OAB, na pessoa do doutor Igor, na pessoa do doutor Gustavo, doutor Maurício Almena, doutora Cliciane, doutor Pinto, sempre ali acompanhando aqui todo mundo, muito bem, os assessores, todos aqui presentes, e doutor Hélio também, que conduziu perfeitamente todas as reuniões dos núcleos, e também na parte de segurança, que tudo também realmente foi a eleição mais bem fiscalizada de Alagoas, de todos os tempos, porque está hoje um efetivo lá muito grande. Então, é isso, parabenizar a todos e agradecer também pelas palavras, viu, doutor Gustavo, de minha pessoa. Obrigada. E vamos aguardar aí o resultado. Que a democracia seja o principal mote, né? A vontade do povo tenha realmente prevalecido. Tá. Tá bom. Então, doutora Raquel, muito obrigado pelas expressões de Vossa Excelência. A doutora Raquel, logo assim que nós suspendemos aquela sessão que foi iniciada às 7 horas, para que ela tivesse continuidade agora às 17, aí a doutora Raquel, assim, em off, aí convidou um procurador eleitoral, um procurador da República, que vai substituir a doutora Raquel, e a doutora Raquel já declinou, e a despedida dela, enquanto procuradora regional eleitoral, vai ocorrer assim proximamente, talvez no início de outubro. 30 de setembro. Então, ela está se despedindo, e aqui eu peço, assim, pelos relevantes serviços que a doutora Raquel prestou enquanto representante do Ministério Público Eleitoral, eu peço também a assessoria da presidência e aos colegas desembargadores. Nós temos que prestar também uma homenagem a essa eminente procuradora da República e que atua no eleitoral, porque a doutora Raquel também, ela, salvo engano, ela já teve outras participações, saiu e votou. E, com certeza, ela vai votar no futuro, que já votou agora, que eu já trabalhei com ela 4, 5 anos atrás, salvo engano, e ela já está se despedindo. E ela apresentou, inclusive, o substituto dela, que estava aqui. Ele está aqui, doutora? Pronto, já está ali o doutor, o procurador. Como é o nome dele, doutora, que eu esqueci? Doutor Cadete. É o doutor Cadete, que é o procurador da República, que vai tomar posse brevemente aqui, substituindo e também integrando a corte também, na representação do Ministério Público Eleitoral. Então, doutora Raquel, e não somente a sua despedida, mas a posse do eminente procurador também, eu peço assessoria que cuide dessa questão para a gente, antes do encerramento e no final, entre a despedida e a posse, que nós possamos, assim, homenagear a doutora Raquel e, ao mesmo tempo, recepcionar o eminente procurador doutor Cadete. Não é isso, desembargador Washington? A palavra continua facultada. O silêncio, para mim, implica que todos estão satisfeitos. Eu agradeço a presença de todos e, antes de colocar que a sessão está encerrada, somente para registrar, que o diretor-geral disse que o sistema do TSE não está dando, assim, no momento, condições de apresentar o resultado do processo eleitoral, muito embora a mídia já esteja comunicando o vencedor lá do município. Por conta de quê? A mídia já está apresentando quem foi o vencedor do processo eleitoral, e aqui eu não posso, assim, nem declinar, porque eu tenho que fazê-lo de forma oficial, e eu ainda não tenho oficialmente esse resultado. Mas, quando eu tomei ciência de que estava havendo esse trabalho, essa dificuldade junto ao TSE, que nós constatamos a dificuldade do TSE, porque esse resultado anteriormente vinha para os computadores do TRE e houve uma mudança, primeiro vai para lá e eles mandam para cá. Mas, eminentes desembargadores, nós temos o nosso grupo de WhatsApp, a mídia já está noticiando, inclusive já tem ali
nós estamos já assim na espera do resultado, mas esse resultado o diretor disse que poderia ser em poucos minutos, como poderia prolongar, e nós não vamos ficar a noite todinha aqui somente olhando esse painel aí. Mas o resultado já está sendo divulgado e nós vamos divulgar também logo sabendo do resultado oficial. Então, muito obrigado a todos e dou por encerrada a sessão. Muito obrigado.